Bom, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Aldas, de dono para dono, onde a gente convida empresários e empreendedores para compartilharem suas histórias, sua jornada com a gente. Hoje estou com o Rodrigo Chiavenato aqui, o nosso diretor de franquias da Aldas, e estamos recebendo o casal, Rafael Koyama, cofundador e CEO da MTG Foods, sua esposa, Maria Clara, sócia e CEO da companhia, que hoje é a maior rede de delivery e takeaway de comida japonesa e poke do sul do Brasil, correto? Correto. Muito legal, obrigado aí pela presença de vocês, é muito bacana ter a oportunidade de conhecer a jornada, né? Então, bom, deixa eu falar um pouco aqui o que a gente tem do currículo de vocês, né? O Rafael é engenheiro civil, formado pela UEL, começou em construção civil, e logo migrou para empreender no setor de alimentos, né? Você fundou a EcoFood em 2019, Isso. Correto? E aí já no ano seguinte nasceu a MTG Foods, que é a história que a gente vai compartilhar aí com o pessoal, que hoje administra e faz a franquia das marcas Matsuri To Go, Mock the Poke, Emiko e Restaurante Matsuri, correto? Perfeito. Muito bem. Maria Clara também é formada em engenharia civil, na UEL também? Uhum. Ótimo, em 2019. Trabalhou por 6 anos também em construção civil. E, enfim, vocês dois estão na lista do Forbes Under 30, não é isso? Exato. Os dois estão, Nós né? e a nossa sócia que não veio hoje aqui, que é a Maria Fernanda. Maria Fernanda. Também está? Também está. Que legal. E você que foi a criadora da marca Mock the Poke? Legal, aí você vai contar isso pra gente. Atualmente, os números que a gente tem, né? Atualmente a rede conta com mais de 70 lojas nos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Mato Grosso, correto? Correto. Atendendo mensalmente mais de 60 mil clientes. Além disso, a MTG se diferencia por ter produção própria, isso é muito legal, nós vamos explorar esse tema também. De molhos, geleias, crisps, chips, garantindo padronização, qualidade e exclusividade. Muito legal. Então, gente, muito bacana receber vocês. Acho que vou passar a bola para você, Rodrigão. Você quer que eles falem um pouquinho mais? Porque eu já apresentei ele. Não sei já falou tudo, né? Já falei tudo deles, mas eu acho que o que vocês podiam começar falando para a gente é assim, como é que surgiu essa veia empreendedora de vocês? Vocês dois fizeram engenharia civil, foram trabalhar em construção civil, né? E como é que deu esse clique aí de virar a chave, né, de sair de uma carreira em construção e, putz, eu vou empreender, e por que alimentos? Você poderia, de repente, ter falado, vou abrir uma franquia no setor de construção civil. Com certeza. Primeiramente, obrigado, Paulo, obrigado, Rodrigo, pelo convite. Para nós é um prazer estar conversando com vocês. Legal, uma empresa que a gente admira bastante. E a gente vai responder em dois essa pergunta, porque é diferente, eu acho, que a entrada no empreendedorismo da Maria Clara e minha, até pelo histórico familiar de ambas famílias, né? As duas famílias são bem diferentes. Mas falando um pouco de mim, eu sempre, hoje olhando para trás, assim, até entendendo um pouco melhor o termo, eu sempre fui uma pessoa muito empreendedora. Mas o meu sonho de construção de carreira era ser um grande diretor da construtora que eu trabalhava em Londrina. Nunca passou na minha cabeça querer ser empreendedor, abrir uma coisa, e até quando eu estava na construtora, os próprios engenheiros sempre perguntavam, Rafael, quando é que você vai querer tocar o negócio dos seus pais? Meus pais sempre tiveram restaurantes japoneses, desde 2003, na cidade de Londrina. As pessoas comumente me perguntavam, quando é que você quer tocar o negócio dos seus pais? Mas até então, a minha vontade mesmo era de ser um grande diretor, o diretor mais jovem da construtora e alguma coisa nesse sentido. E eu acho que, no meu caso, e como foi dos meus pais quando eles resolveram abrir o restaurante, né, vocês vão entender daqui a pouquinho quando a gente for discorrer a história, mas eu só saio, basicamente, ali da construtora para empreender com a EcoFood, na época que era um aplicativo, que eu lancei em 2019, que vendia comida excedente de restaurantes por um preço mais acessível, até por ter contato com os restaurantes dos meus pais. Mas eu saí da construtora Yoshi, lá em Londrina, para a EcoFood, no primeiro momento, porque quando veio essa ideia de modelo de negócio da EcoFood, foi a primeira vez que, para mim, me veio uma coisa muito maior, algo muito maior do que apenas um trabalho, um salário, alguma coisa nesse sentido. Perfeito. Só que depois de 2019, nessa curta jornada da EcoFood, eu começo a história da MTG Foods ali com o Matsuri To Go junto com os meus pais, por uma questão de necessidade.
né? Veio a pandemia, meus pais estavam ali extremamente endividados na época da pandemia, e foi aí que a gente resolve se juntar. Então, tanto eu quanto os meus pais, eu acho que no Brasil é muito assim, mas a maior parte das pessoas não começam, muitas vezes, a empreender por oportunidade, né? Necessidade. É por necessidade. Eu acho que esse foi o meu caso. Matsuri é a marca do restaurante dos seus pais. Isso, meus pais abriram o restaurante criaram Matsuri. o Matsuri to go. Exato. Mas... Deixa a Maria Clara. Bom, obrigada pelo convite. Imagina. Também. O meu contexto é bem diferente, como ele comentou. A minha família ela é bem tradicional, assim. Meus pais são formados em Direito, meu pai é funcionário público. Então, quando eu estava na faculdade, só de eu ir para uma carreira CLT já era muito disruptivo para minha família. Eu sou a filha mais velha, então eu já estava abrindo portas para uma coisa que ele não esperava. Ele achava que eu ia fazer algum tipo de concurso. Então, você imagina como foi quando eu falei que eu queria sair para empreender. Foi, assim, um trabalho de muito tempo conversando e amaciando o terreno. Mas, falando um pouquinho do meu perfil, eu sempre gostei, assim, da carreira que eu tive CLT, gostava muito de onde a gente trabalhava, uma empresa incrível, gostava muito do que eu fazia também, mas eu tinha alguma coisa dentro de mim que não era uma energia e uma coragem suficiente de sair para o mundo, assim, empreender, mas eu sempre tive uma coisinha de, eu quero fazer alguma coisa maior. Tanto que as áreas que eu sinto que eu me desenvolvi melhor lá dentro dessa empresa foram áreas que, quando eu entrava, tinha muita coisa para fazer. Eu gostava muito de entrar e ter uma página em branco, assim. Ou tem muita bagunça para a gente resolver em termos de processo, ou muita coisa para ir atrás e para desenvolver. E, nesse momento, eu já conversava com o Rafael, ele era meu veterano na faculdade, então a gente já se conhecia. Eu conhecia muito o perfil dele, ele, inclusive, que me indicou para entrar nessa empresa como estagiária. E estava acompanhando ele ali na pandemia, nesse processo do Matsuri to go, quando ele entrou. Então, como eu também não tinha muito o que fazer na pandemia, o meu passeio de final de semana era buscar meu delivery no Matsuri to go. Então, eu ia lá buscar e ele me mostrava, igual a gente fazia nas obras, aqui a gente tem tal processo, aqui a gente está implantando tal fluxo. E me acendeu um alerta, né, de, puxa, tem tanta coisa que a gente faz no nicho da construção civil que a gente consegue utilizar em outros lugares. E daí foi quando eu vi que não necessariamente eu precisaria estar na construção civil. Enfim, a coisa foi se desenvolvendo, a gente acabou namorando e tal, e quando a gente estava noivo, a gente já tinha essa questão de, será que um dia a gente vai trabalhar junto? Surgiu a ideia do Mock the Poke, a gente tirou do papel e foi essa coisa, assim, que eu tive para explorar essa minha veia mais empreendedora. Então, minha entrada no empreendedorismo vem muito dele, assim, dessa coisa do confiar muito no trabalho dele e ver que com ele daria certo. E daí depois acabei fazendo a migração. Que legal. Bela história. Muito Parabéns. Legal. E o grupo, ele foi se formando? Conta lá os primeiros passos. Tá certo que, de certa maneira, começou a partir do negócio da tua família, mas como é que se foi criado um plano de negócio? Foi mais na cara e na coragem? Como é que foi? Pior que não, Rodrigo, porque, na verdade, quando a gente descobre, a história nossa sai de uma dívida de 5 milhões de reais, que meus pais tinham entre passivos bancários, locatícios, fornecedores, até agiota, naquele momento, e basicamente assim, eu venho para tentar ajudar meus pais, né? Naquele momento eu tinha um grande sonho com a EcoFood, mas quando eu fui conversar com os meus 2 sócios da EcoFood, e uma delas, inclusive, é a Maria Fernanda, que é a nossa sócia hoje, falei, gente, eu amo esse projeto, mas agora chegou o momento de focar naquilo que eu verdadeiramente me importa. Era minha família naquele momento, né? Você precisa resolver. Exato, porque muitas vezes o que eu falo é que a gente, quer salvar, ainda mais a gente que é muito jovem, a gente quer salvar o mundo, quer fazer uma coisa muito grande, mas não adianta nada se a gente não começar pelo nosso quarteirão, não começar por dentro de casa. Então, quando eu me junto com os meus pais, no começo a gente estava querendo apagar um fogo. Meus pais tinham 3 restaurantes presenciais, eles estavam deficitários, acumulavam uma dívida de 5 milhões de reais, a gente tinha 0 de patrimônio ali perto da dívida para conseguir quitar, a gente vendeu apartamento, vendeu carro, mas não era suficiente para conseguir aquilo. Tem uma conexão muito importante, a gente sempre fala, mas quem emprestou um fôlego, né, 250 mil reais na época para a gente ganhar tempo, até eu entender os DRE dos restaurantes, entender a situação de cada um, foi o nosso ex-chefe da construtora, o diretor de engenharia, o Sadal. Ele é inclusive nosso padrinho de casamento, né, também. Ele acabou emprestando, falando, cara, não sei se, quando ou como você vai me devolver, mas sinto que eu preciso fazer para te ajudar. E a gente foi trabalhando com esse dinheiro ali até abril, mais ou menos, de 2020, que foi quando aí eu, meu pai e a mãe falou, poxa, na hora que veio o decreto em março, não adianta a gente ficar tentando dar murro em ponta de faca em 3 restaurantes físicos que estavam só um
que foi o que eu consegui entender mais por completo naquele curto período de tempo, de janeiro a março, só um perdia 50 mil reais por mês. Então, quando chegou num ponto assim, da gente ter perdido quase tudo, ter sobrado 10 mil reais na minha conta, do meu pai, da minha mãe e dos 3 restaurantes, com quase 50 colaboradores em casa, foi quando a gente falou, a gente tem que pensar não no que vai ser o nosso sustento pelos próximos 2, 3 meses, mas pelos próximos anos. E foi quando a gente começou a formatar o que viria a ser o Matsuri To Go, que é o nosso delivery de comida japonesa. Então a gente vende tudo que a gente tinha, reestrutura o negócio, e em junho de 2020 a gente lança o delivery numa casa, que a gente morou 1 ano e meio no andar de cima, eu, meu pai e a mãe, e trabalhando no andar de baixo. A gente começou numa cozinha que era menor que esse espaço que a gente está aqui. Só que quando a gente lançou esse delivery, nos primeiros dias, muito pela comunicação transparente que a gente fez com os nossos clientes, né? A gente escreveu uma carta para eles num post no Instagram falando, cara, queridos amigos e clientes, nós estamos devendo. Vocês vão andar pela rua, vocês não vão ver mais os 3 restaurantes nossos antigos. Mas para nossa família, desistir nunca foi, ou será uma opção. E por isso que a gente apresentou o Matsuri To Go, que vai ser o nosso sustento pelos próximos anos. E o que a gente vai usar para honrar com os nossos compromissos. E aí nisso, por conta de toda essa comunicação, o nosso delivery larga vendendo 300 mil reais na cozinha de uma casa por mês. Os 3 restaurantes juntos dos meus pais deviam faturar em torno de 300 a 400 mil reais. Eram restaurantes que não estavam vendendo tão bem. Mas agora só o delivery, hoje esse delivery que a gente começou em Londrina, que começou numa casa, só ele vende 750, 780 mil reais por mês. Né? O delivery começou numa casa. E aí nisso a gente começa a tracionar, eu começo a perceber que o nosso negócio tinha muito potencial pelos números, e a gente começa a expandir para cidades vizinhas, para Pongas, Apucarana, enfim. E aí chega mais ou menos 2021, que é quando vocês perguntam em relação ao grupo, que a Maria Clara ali já vendo como a gente estava trabalhando, começou a me cutucar e falou, por que você não abre POC? Por que você não abre POC? É a mesma coisa. Eu falei, gente, não é a mesma coisa, é uma outra marca, uma outra comunicação, uma outra proposta. E ela começou a mexer, eu falei, faz você então. Eu falei, eu te dou espaço, a gente entra com todo o know-how de gestão em produto que a gente tem, mas quem vai puxar a frente da marca e desenvolver ela vai ser você. E a Maria Clara ali no contraturno dela começou a trabalhar isso. E lá atrás, Rodrigo, sem a gente perceber, a gente começou a trabalhar com unidades de negócio. Tanto que a Maria Fernanda, quem toca a nossa vertical de indústria, é só a Maria Fernanda. A Maria Clara vem, na época, antes de ser COO, com a pessoa que fundou o Mock the Poke. Para o restaurante presencial que a gente tem, que é o restaurante Matsuri, quando eu fui abrir um restaurante maior, um restaurante de quase 200 lugares, 40 colaboradores, só uma unidade, eu precisava trazer uma pessoa um pouco mais experiente. Aí a gente trouxe o nosso gerente de engenharia da construtora e veio tocar esse projeto como diretor dessa unidade de negócio. Então o grupo foi se formando assim. A gente primeiro vem ali com a indústria, né? Quando a gente começou a expandir com as lojas de comida japonesa, cara, teve um dia que a gente estava na cozinha da nossa segunda loja própria, quebrou o dosador, a gente viu a colaboradora começando a dosar o molho su, que é o principal tempero do Gohan, que é o que dá sabor no sushi, dosar no olho, e deu um desespero. Eu falei, meu Deus, se isso acontecer em 50 lojas lá na frente, a gente tá ferrado, né? E foi quando a gente resolveu desenvolver a indústria. Aí depois veio a Maria Clara com a ideia do POC. A gente desenvolve a segunda marca de POC e por aí vai. Pô, muito legal, né? A indústria só para os ingredientes, né? Que é o que a gente falou, os molhos. Isso, são os molhos dos temperos de molho su, que é o que tempera o arroz, molho de yakisoba, molho de sukiyaki, todos os crisps que vão no mock, isso vocês industrializado é próprio. Isso, e tudo vocês feito distribuem para a rede. Que legal. Assim, o que fica claro aqui é que nada foi construído do dia para a noite. Sim. Não. Né? Mas eu queria saber, assim, não. Porque tem muita base aqui de argumentação. Você consegue defender bem um pouco dos movimentos. Mas naquela época ali, vocês foram buscar ajuda para quem? Assim, foi basicamente experiência da tua família? Na época da dívida, você diz? Cara, não. Para resolver assim, esse tanto de problema, tanto de questão, como é que... Até uma questão assim, que geralmente quando a gente compartilha a nossa história, e vendem vários empresários, nossa, porque o nosso mantra é desistir não é uma opção, né? E normalmente as pessoas veem a nossa história e falam, cara, por conta da história de vocês, resolvi aqui não desistir do meu negócio. Eu falo, cara, calma, porque para a gente conseguir dar certo, em tese, conseguir crescer, a gente teve que desistir de 3 modelos de negócio que não estavam dando certo lá em Londrina. E uma coisa que eu falo muito para as pessoas é que eu acho que o brasileiro, de forma geral, como coisa cultural, sempre a gente tem um ônus e bônus atrelado em algumas características, né? Eu acho que o nosso jeitinho brasileiro nos torna muito criativo. Então a gente é muito resiliente, a gente é muito empreendedor por natureza, a gente é muito criativo. Mas justamente eu acho que esse jeitinho brasileiro de tentar fazer tudo no peito faz com que no momento que você está precisando de ajuda, você não busque. E o primeiro movimento, eu lembro que eu e minha família fez na época que eu descobri as dívidas, fui levantando, conversava com um advogado, descobria outro, descobri um fornecedor e por aí vai.
Na época que eu cheguei com a contadora dos meus pais de anos para conversar, ela falou, Rafael, agora é o momento de você não procurar um amigo seu advogado da sua idade, que se formou com você, você gosta, e por conta disso quer entregar serviço na mão dele. Nada contra. Mas agora é o momento de você pegar um bom advogado aqui em Londrina, que já tenha feito mais do mesmo. Que, tipo assim, que já tenha resolvido problemas maiores e menores que o teu, mas que já fez mais do mesmo. E aí que ela indica o Dr. Neto, que é um grande advogado, um escritório full service lá em Londrina, atende a gente até hoje. E, cara, o Dr. Neto viu eu entrando no escritório dele com 24 anos de idade, né? E desesperado, e uma coisa que ele deixou muito clara pra mim foi, Rafael, o nosso escritório já pegou dívidas muito maiores que a de vocês, porque 5 milhões pra gente na época era muita coisa, mas pra muita empresa não é, né? E a gente pegou empresas muito piores, mas saudáveis. O que eu dito pra você, assim, que muito do que difere o que vai dar certo ou não, é a capacidade de execução de vocês. Eu vou estruturar vários planos pra vocês, vou dar vários caminhos das pedras para vocês, mas é a capacidade de execução de vocês. Porque o que vai pagar a dívida não é o patrimônio de vocês, vocês não têm. Vai ser o próprio negócio. Então, de maneira pragmática, a primeira coisa que a gente fez, Rodrigo, ali para conseguir resolver a situação foi buscar uma boa consultoria jurídica. Né? E por isso que eu, tanto com o que eu citei do Sadal, que era o diretor de engenharia, quanto o próprio Dr. Neto. Eu falo muito para os nossos colaboradores que mais importante que você entrar pela porta da frente é sair pela porta da frente dos lugares que você passa. Porque o Sadal, ele tinha sido nosso chefe. E por conta disso, ele vai lá, gostava muito da gente e acaba emprestando aquele dinheiro pra gente começar. E o Dr. Neto, ele ficou durante 2 anos atendendo a gente de graça. No começo, ele fazia reunião comigo semanal, 2 vezes por semana. Rafael, a gente abriu uma planilha de contas, isso aqui você não paga. Esse fornecedor você não paga agora, esse aqui não vai te encher o saco, esse contrato de banco, deixa explodir. Isso aqui, pá, direcionava. E durante 2 anos, ele tinha essa frequência de contatos comigo, mas não cobrava FII, pelo único e simples fato de minha mãe ter dado aula para ele de comida japonesa numa escola de gastronomia lá em Londrina, e ele ter gostado muito da minha mãe, da humildade dela, do quanto ela era trabalhadora, do quanto ele conhecia da história dela. Então, por conta desse bom relacionamento que minha mãe teve com esse advogado numa aula de gastronomia, ele resolve atender a gente meio que pro bono até a gente conseguir pagar. E hoje os dois são investidores em algumas lojas nossas. Exato. No final do dia, a gente lida com pessoas, né? Relacionamento. Negócio, mas pessoas é a base de tudo. Né? Posso emendar 3 perguntas numa só, daí vocês dividem como vocês quiserem? Com certeza. Assim, eu queria entender que vocês criaram um modelo vencedor, né? Isso está óbvio, né? E isso é muito louvável, né? Na visão de vocês, o que vocês enxergam que vocês conseguiram, querendo intencionalmente ou não intencionalmente, criar como diferencial das marcas ou do grupo? Aí vocês dividem como vocês quiserem. E também eu queria entender um pouquinho como é que funciona essa divisão do portfólio, né? Como é que vocês investem tempo e dinheiro, qual que se tem uma que é mais foco ou não, vocês conseguem priorizar as 4 marcas igual. E vocês comentaram no início que vocês não estão muito no modelo, vocês estão mais no modelo de loja própria. Então, quantas são próprias, quantas são franquias, então é um combo aqui já que não estamos falando de comida japonesa, né? É um combo aqui de 3 em 1, aí vocês darem uma pincelada pra gente. Então você responde as 2 primeiras, eu respondo as lojas próprias, então é mais fácil. Eu acho que o que fez assim dar certo e continua dando certo, eu acho que primeiro a família do Rafael e todo mundo que a gente acabou agregando ali no time é uma equipe muito trabalhadora. A gente trabalha muito e até recentemente a gente trouxe uma gerente de operação para trabalhar com a gente, ela está trabalhando comigo, e eu perguntei para ela, falei, e aí, o que você está achando, né, da cultura, da galera e tal? Passou um mês dela ali rodando, ela falou, olha, uma coisa que eu me impressionei muito é como a liderança de vocês realmente se importa com o que está fazendo. Todo mundo se importa, e não se importa só com o seu, a gente não tem, assim, rixa entre setores, nada. É todo mundo somando para o cliente receber o melhor pedido, a melhor experiência. Então, é num ponto assim, se o cliente está com o pedido atrasado, não importa se você é do suprimento, se você consegue ajudar de alguma forma, com uma informação, abrindo um chamado em alguma coisa, enfim, encurtando ali os caminhos, todo mundo se ajuda. Então, eu acho que isso é um ponto muito intrínseco nosso, e a gente acaba trazendo muitas pessoas que realmente se importam. E um outro ponto é que a gente é muito chato com o produto. Muito, muito chato. Então, o nosso padrão de qualidade é muito alto, assim. Então, começou com essa questão dos molhos e tal. Então,
aonde você for comer as nossas comidas, o sabor vai ser o mesmo. E a gente tem auditorias bem rigorosas, que quem faz é o pai do Rafael. Todas as receitas são elaboradas pela Emiko, que é a mãe do Rafael, de todos os restaurantes. E qualquer tipo de revisão, a gente gosta muito de ouvir cliente, ouvir os franqueados, ouvir os gerentes. Até agora a gente acabou de soltar uma alteração de ficha técnica no cardápio do Mock the Poke. Foi tudo feito com base no levantamento de pesquisa de cliente, lendo avaliação, lendo reclamação. Lendo cada avaliação nos últimos 6 meses. De todas as lojas. Então, assim, a gente é realmente muito criterioso, muito chato com o produto. Então, se o cliente está vendo alguma coisa que pode melhorar, com certeza a gente já viu antes. A gente recebe foto das lojas, dos pedidos o dia inteiro. Então, a gente está sempre com uma equipe ali avaliando e dando feedback. E temos um time de franqueados também que se importa demais. Inclusive, às vezes eles falam, pessoal, eu acho que a gente tá pecando nisso aqui, vamos voltar. Então, a gente tem muita gente pensando junto, assim, no mesmo propósito. Acho que é o nosso Qual que é grande o tamanho do diferencial. time hoje? Colaboradores diretos nossos hoje são 300 quase. Mas lojas próprias mas e escritório basicamente dá uns 40, mas porque 10 pessoas desses 40 é uma central de atendimento que a gente tem. Para ver assim como a gente é chato em relação a produto, e vamos colocar atendimento como produto também, quando a gente começou a crescer, a gente entendeu que talvez mais difícil do que padronizar o sabor do nosso sushi, a estética do nosso sushi, fosse padronizar como que um ser humano trata o outro. E como a gente cresceu muito no delivery, então hoje a gente tem uma central de atendimento no escritório. Nosso escritório fica até meia-noite aberto ali, porque o time de atendimento core, como o maior volume de vendas na janta, chega às 3 horas da tarde, e toda a ligação de WhatsApp, telefone, direct, Instagram, tudo cai ali em Londrina, numa equipe de central de atendimento. Então ligou em Curitiba, ligou em Sinop, Mato Grosso, cai em Londrina, e lá eles distribuem os pedidos para as lojas. Então as nossas lojas não têm atendimento ao cliente telefone WhatsApp direto. Eles só recebem pedidos, preparam os pedidos e despacham. Isso permite a loja focar muito em produto que temos. Exato. Porque, assim, até o grande foco que a gente quis fazer, até pela história dos meus pais, meu pai e minha mãe, igual o dia que vocês tiverem a oportunidade de conhecer eles, cara, eu não conheço pessoas mais trabalhadoras que eles. Com 58 anos de idade, trabalham ali o quê, amor? 16 horas por dia? Mesmo a gente pedindo, vai descansar, eles são aqueles japoneses raízes que estão, cara, e gostam muito, assim, do trabalho. Mas o meu pai e minha mãe, mesmo sendo as pessoas mais trabalhadoras que eu conheço, por não terem se associado com sócios complementares do que eles não eram tão bons, né? Porque meus pais, por exemplo, não por demérito de forma alguma, mas eles não tinham muito conhecimento de gestão. Eles tiveram minha irmã muito jovens, então não terminaram os estudos, mas foram empreender, igual a gente estava comentando, por necessidade. Então, muito pela história dos meus pais, hoje as nossas lojas, seja com franqueados ou com lojas próprias, que a gente coloca eventualmente sócio-operadores, dependendo da distância da loja, para cuidar bem da loja, a gente não quer que eles passem pelas mesmas dificuldades que meus pais passaram lá atrás. E o que a gente entendeu? Cara, beleza, o franqueado ou o nosso sócio-operador, a gente poderia ensiná-lo a fazer uma DRE e colocar na rotina dele planilhar a coisa? Obviamente. Mas é o core? Não é o foco. Então, planilha, tira essas coisas da loja. Deixa a loja focada em fazer um bom produto, entregar num tempo bom, manter padrão, cuidar de pessoas, que isso é o mais difícil. Então, por exemplo, assim, relatórios financeiros, 100%, até dos franqueados, a gente faz no escritório nosso. Atendimento ao cliente, a gente faz no escritório. As compras, time de compras, ou time de suprimentos nosso tem 7 pessoas. É centralizado para negociar para todas as lojas em conjunto, comprar estatisticamente produtos para todas as lojas e controlar a CMV muito na ponta do lápis, né? Então, assim, tudo que não precisava ser zona de talento da loja, a gente tirou pro escritório. Você puxou pro escritório. O que não era core da operação, exato. Você puxou. Cara, pra nós, assim, uma pessoa na loja mesmo, tendo que preencher algum tipo de planilha é uma perda de tempo. Mas esse número grande de funcionários deve ser por conta da fábrica. Também, não, a indústria não. A indústria não é tão grande. Não, até muito. Só por causa das lojas próprias. Exato. A gente tem, por exemplo, as lojas de delivery hoje nossa faturam em média da rede, inclusive franquias, R$220 mil por loja de delivery, né? Agora o restaurante presencial nosso de Londrina fatura 1.200.000. Só ele fatura 15 milhões ano. Então uma operação de 40 colaboradores. Só esse restaurante. E aí, voltando nas marcas, como é que vocês dividem o tempo? Tem alguma que é mais foco? Vocês conseguem dar uma atenção igual para as 4 marcas? Tem alguma... Ou como é que eles se dividem, né? A Maria Clara acho que é um pouco, né? Não, na verdade já mudou bastante as cadeiras. Como é que Maria Clara é ótimo explicar isso. Como é que tá hoje? Eu já passei, acho que por tudo menos financeiro, viu? Mas
Hoje o Rafael está como diretor-geral, então todos os nossos braços de negócio, parte de operação, todo mundo responde para ele. Eu estou com a parte de operação, então abaixo de mim fica toda a turma de back-office ali de escritório, então atendimento ao cliente, fica a parte de suprimentos, fica a parte de operação propriamente dita de loja e RH. E quando a gente fala do time de operação de loja, hoje principalmente como a gente nasceu dos deliveries, está todo um time de gerentes e coordenadores tanto para a loja própria quanto franquia dos deliveries. Então, a gente tem um coordenador de loja para loja própria a cada 5 lojas e uma gerente de franquia que ela tanto visita para dar suporte, hoje mesmo ela está em Curitiba ali dando suporte, quanto ao suporte por WhatsApp, enfim. E daí a gente tem alguns auditores, enfim, e uma outra gerente que dá treinamento para franqueado ou reciclagem lá na nossa matriz. Então, essa turma de operação que está comigo é muito focada nos deliveries. Daí, o pessoal atende Matsuri to Go, Mock the Poke e Emi. São as 3 marcas de delivery. Squad acaba atendendo todas porque essas 3 têm delivery. Precisam saber operar as 3 marcas. As 3 marcas têm delivery. É que as 3 operam no mesmo ponto físico, né? Então, As 3 só operam com delivery? Somente com delivery e takeaway. Essas 3 só delivery e takeaway. O que muda entre elas é o foco da marca, né? O Matsuri to Go é o ticket mais padrão ali, concorrência mais padrão de comida japonesa. Emiko é um ticket mais alto, então uma culinária mais premium, com ovas de massagô, algumas finalizações diferentes. Carrega até o nome da minha sogra. E daí tem o Mock the Poke, que é a culinária saudável, que a gente está explorando, daí um outro nicho, e vende na janta também, mas principalmente no almoço. Bacana. Aí a gente tem um outro braço, que é do restaurante Matsuri, a outra marca. Aí é o restaurante uma unidade mesmo. Exato. É uma unidade só. Isso, focado principalmente em rodízio. E daí a gente trata como uma outra unidade de negócio. Então tem um outro diretor, um outro sócio, que é o Ricardo, que era o gerente de engenharia, nosso ex-chefe. E ele responde diretamente para o Rafael. Daí eu, como operação, dou suporte na operação ali dele, mas quem toca toda essa unidade é ele. E daí a gente tem um outro braço, que é a indústria, que é a Maria Fernanda, que daí ela toca tudo e atende a gente, né? Como o maior core do grupo até então era o delivery takeaway, a maior parte da concentração da equipe estava para lá. E daí o restaurante presencial, que você perguntou, é uma unidade. A gente abriu no final de 2023 uma casa presencial de novo. A gente está abrindo a segunda, a gente vai iniciar a expansão desse restaurante agora. Esse restaurante é um restaurante de investimento maior. Por exemplo, em Londrina cabe quase 200 pessoas. Então a gente abre agora dia 25 de setembro, em Cascavel, essa segunda unidade. E agora a Maria Clara, como diretor de operações do grupo, começou a se conectar muito mais com essa unidade de negócio por conta de estruturação de processo e padronização para escala. Muito legal. E aí tem a terceira parte, que você falou que você responder a divisão entre... Tua memória é boa, hein, Paulo? Quantas franquias e quantas próprias hoje, em termos de faturamento de loja, dos 100 milhões que a gente está projetando de venda para 2025, basicamente 60 milhões é de loja própria. E 40 milhões ali são de franquias. A gente tende a... Talvez, não sei, né, o Rodrigo vai saber dizer melhor que a gente, se existe um certo ou errado, mas pelo menos para a nossa reflexão interna, o que fez a gente muito caminhar para lojas próprias, de fatores mais emocionais, é pelo nosso perfil. Né? A gente, igual a Maria Clara comentou, a gente claramente é um perfil muito controlador, a gente preza muito por qualidade, e pulverizar um pouco esse controle em termos de franquias, para nós não é muito o que a gente quer seguir. Por outro lado, a gente fez essa linha de corte no momento certo, porque por sorte, a gente acabou agregando bons franqueados, né? Igual a Maria Clara comentou. Tem franqueados nossos que... Tem o nosso de Ponta Grossa, que é um dos melhores franqueados que a gente tem. Ele manda mensagem, falou, cara, uma cliente pegou e falou que o sushi aqui da nossa loja é o melhor da rede, e eu tô puto, porque não pode ser, tem que ser tudo igual. E não sei. Então, um cara muito preocupado. E eles se cobram, assim, eles postam story e daí eles mandam, essa loja tá diferente daquela. E eles cobram a gente de cobrar os outros franqueados. Então, por sorte, a gente achou bons franqueados. Então, a gente só tá deixando, por exemplo, as lojas que a gente abriu esse ano, a grande maioria, no primeiro semestre, foram dos franqueados que já estavam com a gente, abrindo segunda e terceira loja. Esses a gente vai manter. Mas pro planejamento dos próximos 2 anos, a gente só tem abertura de lojas próprias e franquias com os franqueados já existentes. A gente não tá... Mas hoje são 70 unidades, pelo que está escrito aqui. São 33 pontos físicos. 33 pontos físicos. E cada ponto físico carrega 3 marcas. Eles colocam lojas, porque lojas digitais no iFood são 70. Então são 30 aí? 3 e cada um carrega 3 marcas. Todos carregam 2 e algumas começaram a carregar em micro. Mas dessas 33, quantas são próprias e quantas são franquias? Basicamente meio a meio. Hoje é meio a meio. Basicamente meio a meio. Só que mesmo assim o faturamento de lojas próprias ele é um maior, pouco mais maior, porque Londrina também puxa bastante, né? Que é onde a gente nasceu.
Muito legal. Muito legal. Eu acho que até te ajudando a responder. Não tem certo e errado. Não tem certo e tem errado. Eu acho que é tudo, querendo ou não, estratégia, né? Tá tudo pautado em estratégia. E eu vejo, assim, com muito bons olhos acho que os movimentos que vocês estão fazendo. Querendo ou não, tem essa questão do perfil, né? De controlar bastante a qualidade. E, cara, acho que é um bom caminho você explorar quem, de fato, tá nos conformes, né? Ou tá... Sim. Carrega o DNA de vocês. Acho difícil encontrar gente que quer realmente ser dono de restaurante, sabe? Geralmente quem busca o caminho de franquia, fácil, né? geralmente a pessoa está pensando em um modelo de negócio um pouco mais simples. E ter um restaurante que você precisa, de fato, operar, né? Fazer o produto lá dentro, ele acaba sendo um pouco mais complexo, né? Tem uma história engraçada, que um dia a Maria Clara, a gente estava inaugurando uma loja em Curitiba, e a gente estava numa cafeteria, que é franquia, mas aqueles coffee to go, sabe? Do lado da loja. Daí a gente viu a franqueada dessa cafeteria, a gente estava trabalhando ali, dando treinamento. Daí uma hora ela chegou, né, e falou assim para a colaboradora nova, viu? Presta atenção, porque agora eu vou te falar o processo mais chave da loja. E era como vaporizavam o café lá, e tinha que apertar um negocinho assim e tal. Falei, mas presta atenção. Pá! E fazia. E deu o livro, Maria Clara, eu falei, meu, que a gente dó tá da fazendo? gente, cara, porque o nosso pessoal desossa um peixe, cara. Só corta a cabeça do salmão, tira espinha por espinha. Né? Então é muito do que a Maria Clara falou. A gente vê que dono de restaurante é quase que uma vocação. Porque o trabalho é muito puxado, você trabalha nos momentos de descanso e você trabalha todos os dias da semana. Não tem boca, né? E a proporção de faturamento, né? Vamos pegar um exemplo assim de um local que carrega as 2, 3 marcas. A proporção de faturamento é muito parecida, assim? Entre pouco e... a maior parte das nossas lojas, né, até respondendo a pergunta do Paulo, Matsuri Mock tem em todas as lojas. Emiko foi uma marca mais high ticket que a gente testou no começo desse ano, para diluir o custo de entrega da operação e melhorar a DRE da loja como um todo. Mas das lojas To Go e Mock, basicamente uma loja que fatura R$200 mil, é de 130 a 150 mil o japonês, o delivery, e de 50 a 70 mil, 50 a 70 mil o Mock the Poke. E depois, eu vejo assim, historicamente, eu já tive contato com esse mundo do poke, eu sei que viaja super bem, né? Então acho que vocês... Mas isso varia muito também do porte da cidade. Cidades maiores, o poke ele já é mais disseminado. Então a gente tende a ter um share melhor da culinária saudável. Cidades menores, eles estão conhecendo o poke pelo mock. É verdade. Então começa com share menor e vai aumentando. Legal. E você comunica? Você faz uma comunicação entre as marcas, assim, quando um delivery, você faz uma entrega de da outra? Você tem esse co-brand, assim? Hoje em dia a gente faz menos. No começo, quando a gente já tinha alguns Matsuris rodando e entrou com o mock, aí a gente utilizou como porta de entrada. A gente enviava alguns vouchers, essas coisas junto. Hoje em dia a gente já inaugura com as 2 marcas. Então a nossa campanha de inauguração acaba sendo um pouco unificada. Então a pessoa já nasce sabendo que a gente já é criado na cidade com a pessoa sabendo que a gente compartilha a mesma cozinha, apesar da gente ter muitos clientes que não são os mesmos. Tem bastante cliente diferente das marcas. O comportamento de consumo. Cara, foi uma decisão estratégica, muito da época da Maria Clara assim também, mas existem marcas que, tipo, eu vou abrir Matsuri Poke, Matsuri Premium, Matsuri mais alguma coisa. E a ideia, assim, que a gente quis fazer um teste, como a gente trabalhava, né, o core mais um delivery, as plataformas de delivery, no próprio iFood, te dá essa oportunidade de você criar várias lojas, várias marcas no mesmo espaço físico. Então, o ponto principal, que a gente tinha uma tese lá atrás, é que, se a gente criar uma marca com outro nome, eventualmente a gente vai pegar um outro tipo de público, até pelo posicionamento da marca. Não só de redes sociais, mas de embalagem e tudo mais. E, de fato, foi o que aconteceu. Quando você olha os clientes do Mock e do Matsuri To Go, se você faz uma intersecção, não são os mesmos em sua grande maioria. E é a mesma coisa que aconteceu com a Emiko. O custo de entrega cada dia mais está mais alto, né? Enfim, até pela proporção que tomou o delivery, mas você levar um produto do ponto A para o ponto B, você paga, por exemplo, os mesmos R$7, R$10 que você pagaria numa entrega, para levar um produto do ponto A para o ponto B, esse produto custa 70 ou 200, tanto faz. Então a gente colocou, por exemplo, o ticket médio do Matsuri To Go é 100. O ticket médio da Emiko, os pedidos dão 200. E é o mesmo custo de entrega. E quando a gente foi lançar a Emiko, a gente falou, se a gente colocar uma categoria de combinados premium dentro do cardápio do To Go, pensa que é delivery. A pessoa ela vai rolar uma lista de restaurantes, ela não vai clicar no Matsuri To Go para procurar um combinado premium, porque aqui é os combinados mais tradicionais. Então vamos criar uma outra marca com, outras cores, outro branding, que foi Emiko, para pegar outros clientes. E principalmente em Londrina, que a gente conhece as pessoas,
a gente vê, cara, esse cara aqui não comprava Matsuri não, ele tá comprando. E a gente sabe que permeia uma classe um pouco mais alta, então, bem legal. A parte da indústria, né, do que vocês fazem, para mim está claro, é uma verticalização importante, qualidade e tal, e ela abastece toda a rede, correto? Uhum. Como é que funciona a parte dos peixes? Porque você falou, né, o cara tem que cortar, tem que tirar a espinha, para lá. Como é que chega nas unidades em tantos estados? Como é que você garante a qualidade do peixe? O peixe não é um produto que a gente distribui. Imagina, né? A gente distribui. distribui. Por isso que eu estou perguntando. Você tem fornecedores regionais? Isso. Sempre a gente tem fornecedores homologados, pelo menos 3 por região. E eles entregam 2 vezes por semana. Peixe fresco ali, né, em cada uma das lojas. Passou pelo crivo de vocês. Exato. Tudo. E a gente faz a compra de forma centralizada, né? Nosso departamento de suprimentos é centralizado. Faz compra centralizada. E daí eles negociam para todas as lojas, porque daí a gente consegue um preço melhor. E daí, para a loja só chega o peixe lá e o pedido e a nota fiscal para eles conferirem e receberem. A gente negocia em conjunto, mas o fornecedor fatura e distribui individualmente para cada uma das lojas. Isso. Interessante. E hoje vocês estão em uma única plataforma? Vocês têm aplicativo próprio? Como é que... Quer comentar um pouco, amor? A gente tá marketplace, a gente tá no iFood e a gente também tem canal próprio e além de site, aplicativo próprio, a gente também tem a central de atendimento, né? Então a gente atende telefone e WhatsApp também para pedido lá na central de Londrina. O que representa? Cara, hoje o iFood, que é o nosso parceiro marketplace, ele representa em torno de 70 a 75% do share de vendas. Delivery próprio, canal próprio, né? WhatsApp, telefone representa os 25, 30 restantes. Esse número já foi maior no começo, mas o que aconteceu? Em termos de média, estamos bem. A grande parte dos deliveries, empresas que operam só delivery, não consegue sustentar nem 10% de venda em canal próprio. Isso é muito importante, porque é muito saudável você ter pelo menos uns 25%, 30%. Acho que historicamente é né? De canal próprio. Mas aqui a gente tem muita operação em cidades de 100 mil habitantes. Por exemplo, Arapongas, que é uma cidade que é vizinha a Londrina, de 100 mil habitantes, a gente tem um share de 40% a 50% de canal próprio. Porque o pessoal tem o hábito de ligar, WhatsApp, telefone, buscar no balcão. Agora você pega a cidade igual Curitiba, que é uma capital do nosso estado, cara, 5% das vendas a 10% são em canal próprio só. E como é que vocês enxergam essa guerra de aplicativos aí de delivery? Pô, esse é o momento que eu vou olhar para a câmera e vou falar que a gente é defensor do iFood, parceiro nosso que está com a gente desde 2020. E a gente tomou uma decisão estratégica. Foi difícil. Acho que uma das decisões mais importantes que a gente teve que tomar esse ano foi com essa persuasão, com essa entrada desses novos competidores que estão vindo aqui, eles abordaram as maiores redes, abordaram a gente também. E a gente tem uma conversa muito franca com o iFood, a gente chegou a escrever uma carta aberta pro pessoal do iFood ali, falando que, cara, nesse momento a gente vai ficar com vocês, que eram os parceiros que estavam com a gente lá atrás. E isso no âmbito mais emocional, né? Mas racionalmente falando, conversando com as pessoas estratégicas do iFood, a gente sente eles muito confortáveis no bom sentido. Né? As pessoas estavam muito preocupadas com os investimentos anunciados pelas plataformas 99, a Meituan e tudo mais. Cara, isso para o mercado como um todo vai fazer muito bem, tá? Mas em termos de iFood, assim, até no próprio iFood Move, que foi o evento que o iFood promoveu em São Paulo esses tempos atrás, o iFood está com uma ordem de investimento de 3 a 4 vezes maior para o próximo ano que esses competidores, né? E uma das coisas, eu lembro que até um gerente que a gente conversou do iFood, né, da parte comercial, ele falou, cara, internamente a gente já ganhou essa guerra uma vez, com menos dinheiro e menos experiência. Né? Então não vai ser agora que a gente vai perder esse negócio. Para o mercado como um todo fica muito saudável. Né? Mas para a gente que tem uma relação estratégica muito importante com o iFood, a gente resolveu ficar com eles. E, obviamente, assim, a gente também tem condições muito boas com o iFood e um atendimento muito legal com eles também. Mas acho que para o mercado como um todo, o mercado vai crescer bastante agora com essa entrada desses novos competidores. Uma coisa, fazer uma interrupção aqui na parte operacional, depois você volta. Vocês são jovens, né? Formação super boa e decidiram empreender. Vocês conheceram a Aldas, né, através do G4, né? Que falaram que tiveram aula com o Julian, um cara fora de série, por sinal. E isso já mostra essa sede de estarem sempre se reinventando ou se reciclando. O que fez vocês decidirem por fazer o G4 ou qualquer outro curso que vocês tenham feito, né? Dado que vocês já estavam empreendendo, imagino eu, né? Não sei em que estágio que foi da jornada, né? Que ainda tem muita coisa para acontecer boa.
vocês certamente estão no caminho certo. E como é que foi esse reconhecimento, né, de estarem os três, né, você, Rafael, Maria Clara, Maria Fernanda, como é que surgiu esse reconhecimento da Forbes, como é que ele chama? Under 30? Under 30. Bom, quem começou a buscar esses cursos, esses conhecimentos externos foi o Rafael. Partiu muito dele. Por uma necessidade, você sentiu uma necessidade Sim. de... E a gente acabou participando também de vários cursos juntos, mas alguns, inclusive, quem fez foi somente ele, né? E compartilhou com a gente conhecimento. Mas, assim, o que eu percebo é que a nossa velocidade de crescimento, ela foi muito grande e talvez até pela nossa experiência, nossa idade. Então, a gente passou por muita etapa da empresa em um período relativamente curto. Até brinco com ele que às vezes eu acho, nossa, meu dia foi muito difícil, eu pego e puxo minha agenda de exatamente um ano atrás e eu vejo o que eu estava fazendo. E já mudou muito. Então, a gente precisa mudar a forma que a gente trabalha a cada quase mês, 2 meses, trimestre, reorganizar as nossas rotinas, porque senão a gente não dá conta. E chega uma hora que a gente, entre nós, por mais que a gente compartilhe as nossas opiniões, a gente já não sabe mais qual é o caminho das pedras. Então, a gente precisa de ajuda externa. Então, a gente pode ouvir podcast, a gente pode até ler livro e tal, mas chega uma hora que você precisa estar perto de gente que já viveu isso. Então, acho que estar nesses meios, ter consultoria, curso, enfim, conhecer essas pessoas, ter esses pontos também pra gente depois ir trocando, é muito importante, facilita demais, assim, porque, por exemplo, a gente estava até fez a primeira vez o nosso planejamento estratégico no final do ano passado pra cá. Com apoio de alguém? Ou... A gente aprendeu a fazer em um curso, né? Teve ali uma mentoria, mas quem fez foi a gente. A gente estruturou isso completamente com a nossa liderança. Nossa, a gente apanhou demais para fazer. Foi muito difícil. Você tem conselho consultivo? Não, a gente já chegou a fazer de forma bem informal lá atrás, mas não, hoje formalizado não. E assim, colocar no papel já é difícil. Agora, pôr para rodar é muito mais difícil. Então, assim, esse semestre foi puxado. Com a gente para ontem. Então, assim, a cada hora é um novo desafio. Então, a empresa cresceu muito, tem que desenvolver liderança. Como que a gente desenvolve tanta gente à distância tão rápido? Se nem a gente ainda tem uma experiência, uma bagagem de liderança tão grande. Então, a gente precisa correr muito rápido para tentar criar uma bagagem para poder passar para as pessoas e o negócio acontecer. Então, acho que é daí que veio essa nossa necessidade de buscar conhecimento e parcerias externas. Assim. O planejamento estratégico foi quando? No final do ano passado? A gente fez pela primeira vez no final do ano passado. Até uma Vocês estão fazendo aqueles acompanhamentos? Sim. Só que a gente está revisando revisando agora. A gente está fechando o replanejamento agora com ele. Então, vocês estão em ótimo. Amanhã a gente vai ter uma mentoria ali com o Juliano e vai ser sobre isso, né? O ponto principal, assim, gente, é que, igual a Maria Clara comentou, acho que veio um pouco da história. Igual quando você perguntou, a primeira coisa que a gente fez lá atrás, a primeira coisa que eu te respondi que a gente fez foi buscar quem já tinha passado por aquilo, né? E eu acho que isso foi uma grande chave. Então, muitas vezes, para você saber o que você tem que fazer agora, você tem que olhar, o que eu fiz lá atrás deu certo? Então, eu busquei conselho e apoio de pessoas que já tinham trilhado esse caminho. Então, a gente cresceu muito rápido, de 0 a pouco menos de 5 anos, a gente chegou de 0 a 100 milhões. Vamos dizer. Muita coisa. Tá? Então a gente... e é o que eu sempre falo, né? E a Maria Clara vê eu sempre falando essas frases, não só para os líderes, para os sócios. Eu falo, gente, sócio é sócio. Se a gente tiver que tirar alguém aqui da cadeira executiva para esse negócio performar, a gente tem que fazer, inclusive eu. Né? Eu falei, obviamente eu não quero ficar obsoleto tão cedo. Então, se eu não quero ficar obsoleto tão cedo, eu tenho que buscar me desenvolver. Então, eu acho que a gente buscou um pouco ali pela nossa essência, de como começou lá atrás, mas a gente tem um valor na empresa, nosso código de cultura ali, que é espírito de segundo lugar e mentalidade de primeiro. E eu acho que isso diz muito sobre, porque por mais que a gente se consolidou ali com a maior rede de comida japonesa do Sul, não tá bom. Temos que melhorar, a gente tem que melhorar. A nossa régua sempre é muito alta. Não pode baixar a guarda, Exato. Né? Não pode se acomodar. Cara, e às vezes por exemplo, esse programa de formação de CEO e COO que a gente tá fazendo com o Juliano aqui, cara, ele disse que vai ser só uma, mas tem muita gente no meu direct perguntando, já falei que vale a pena. Eu falei, cara, você vai ter que dar um jeito de atender essa galera. Mas assim, esse programa dele, cara, eu acho que a primeira aula eu falei, valeu, tá? Valeu o preço já do que a gente quis buscar aqui na Audas, porque vou exagerar um pouco, mas ele salvou um casamento. Porque eu e a Maria Clara, a gente se bicava muito por diferenças de perfis. Até magicamente na primeira aula que a gente teve ali de CEO e COO, o Juliano mostrar ali claramente, cara, o perfil dela é muito bom pro que ela tá fazendo, e o meu é muito bom
porque eu tô fazendo, e ele tava mostrando muito como tem sinergia entre esses perfis. E daí a gente saiu se amando daquela mentoria, porque a gente falou, poxa... E faz sentido esses embates que a gente tem no trabalho, eles são saudáveis, de certa forma, né? Que antes a gente achava que era intriga pessoal. Isso. A gente falava, putz, será que vai impactar o casamento? Que legal. É muito legal. E assim, querendo ou não, 5 anos, né? São 5 anos aí, pra vocês saírem do 0 para 100, né? Olha que rápido. Coisa... Mas isso não vai te garantir, ou não vai garantir para vocês os próximos 5 anos. Não é. Então é muito legal esse desconforto, né? De estar sempre querendo aprender mais, estar perto das pessoas. Acho que é uma baita dica, né? Que a gente vive todo dia isso, de estar perto de gente boa, que acaba querendo, não, aflorando, né? A gente como profissional. Então acho que vocês estão no caminho certo. Obrigado. E como é que surgiu a Forbes? Como é que surgem esses caras? Como é que vocês entraram no radar deles? Certamente não foram vocês que... Não, o trabalho, a lista do Forbes Under 30, que é uma lista que a Forbes ela promove desde 2014, se eu não me engano, ela procura promover jovens até 30 anos de idade, que são considerados como os mais promissores ali, ou estão se destacando dentro do seu devido segmento. Obviamente, até uma coisa que eu compartilhei quando a gente foi nomeado nessa lista, eu compartilhei no Instagram que muitas vezes eu entrava em perfis de empreendedores que a gente admirava, você olhava na bio do empreendedor lá, Forbes Under 30, e falava, cara, no calar do coração aquilo... E falava, a gente trabalha tanto, né? A gente podia ser um dia reconhecido. Acontece que a gente fez um trabalho de assessoria de imprensa, muito em termos de posicionamento de marca e brand, né, com a JN, que até o Rafa que está acompanhando a gente aqui no podcast hoje também. E a gente fez na época muito pensando em posicionamento da empresa, de trazer uma relevância para a empresa. Até quando a gente testou franquia, foi um canal muito importante ali para aquisição de leads, de franquia e tudo mais, né? Compartilhar a nossa história. E daí surgiu a oportunidade do cadastro aí nessa premiação do Forbes Under 30, e a gente sabe de pessoas que têm um track record assim, muito legal, muito sólido, que não entraram nessa lista, e quando a gente estava no final do ano passado ali, e a Júlia, né, a Rafa ali da JN, eles informaram pra gente que o pessoal da Forbes tinha entrado em contato, interessado no nosso perfil, a gente ficou muito feliz, né? Porque é uma premiação que, em tese, não traz dinheiro, não vale dinheiro, não vale nada, nesse sentido financeiro, mas é um reconhecimento muito forte, assim, a gente, eu e a Maria Clara, cara, a gente ficou extremamente emocionado, né? Que legal, parabéns, muito merecido. E isso foi muito bom, assim, pro nosso perfil, porque a gente tem, como eu falei, a gente tem uma régua muito alta, a gente descobre demais, e diversas dessas mentorias que a gente fez, esses cursos que a gente fez, alguns empresários que nos aconselhavam falavam, cara, vocês têm que se valorizar um pouco também. Porque vocês são bons. Sim, comemorar as vitórias. Só que vocês não comemoram a vitória. Você só comemorar a vitória. É muito importante. Parabéns. Obrigado. Muito legal. Muito legal. E para os próximos 5 anos, aí, o que vocês almejam? O que está na mente? Quer comentar os seus próximos ou os meus têm que ser igual aos seus? Não, geralmente na empresa ele que define e a gente só vai atrás, dá um jeito de executar. Segundo o Julian, eu sou quem escreve a cartinha pro Pai Noel. E a Maria Clara é a Rena que tá puxando o trenó. A gente deu muita risada quando ele falou isso. Mas assim, numa ótica mais emocional, eu tenho muita dificuldade de coração de falar o que pode ser os próximos 5 anos nossos, Rodrigo, porque a gente, em 5 anos, a gente não imaginaria que a gente estaria aqui, sendo muito sincero. Então, lá atrás, assim, até como a gente é engenheiro, é muito racional, eu vi um conselho de um amigo meu que ele falou, cara, o teu problema é que você coloca Deus dentro de uma caixinha. Então, como você é um cara extremamente racional, você limita com a sua racionalidade o que Deus pode fazer na tua vida. E quando eu olho 5 anos para trás, isso é muito claro pra gente, porque seria muito desumilde, isso eu faço sempre questão de falar, da minha parte, falar que o que aconteceu com a gente foi só mérito de muito trabalho. Tá? Então, eu não acredito que essas coisas foram por acaso. As conexões aconteceram, a forma como as coisas aconteceram também. Então, quando eu vou para uma ótica mais racional, mais emocional, quer dizer, eu tenho dificuldade de falar aonde eu posso estar daqui 5 anos com a empresa, porque eu acho que normalmente eu vou estar limitando. Por outro lado, agora sim, numa ótica mais empresarial, fazendo planejamento estratégico e tudo mais, cara, daqui 5 anos eu não sei, mas uma visão de muitíssimo longo prazo, que eu penso para a MTG Foods, para o Matsuri to Go, para o Mock, para mim é muito claro, isso me anima muito, que quando te perguntam, para o Paulo, para você, fala a primeira marca de hamburgueria mundial aí que vem na tua cabeça. Muito provavelmente vocês vão falar McDonald's, Burger King, se perguntarem de pizza, vocês vão responder Pizza Hut ou Domino's. Agora, eu queria que vocês me falassem quem que é a grande marca de comida japonesa mundial, grande rede, que vem na cabeça de vocês no mundo.
muito provavelmente não vem. Não vem. Vai ser a gente. Esse é o grande longo prazo que eu vejo para nós. Teve algumas marcas aqui em São Paulo que se destacaram, né? Mas eu acho que deram uma estagnada, né? É porque crescer com comida japonesa é muito difícil, justamente por conta dos processos de padronização. Exato. Só que daí quando a gente olha de forma muito pragmática e racional, porque a gente tem construído, hoje só para ter uma noção, a nossa média, né, o nosso CSAT do iFood, ele é 4.9. A média de avaliações das redes no iFood, das grandes redes, é 4.6, se não me engano. Alguma coisa que eles nos passam. A média geral do iFood de avaliação é 4.7. A gente hoje é a rede mais bem avaliada de comida japonesa no iFood. Né? E com várias operações. Então, o iFood traz esse relatório mensal para nós, que é muito gratificante, porque eles mesmos falam, cara, pela escala que vocês tomaram com o tipo de operação, é incrível você manter uma média de avaliação de 4.9. E na maior parte das cidades que a gente é primeiro lugar de vendas nas duas Mais culinárias. de 70% das cidades que a gente é top 1 de vendas na cidade. Então, assim, o ponto principal é que a gente olhando de forma racional para o que a gente construiu, cara, se a gente continuar trabalhando muito bem feito, com o pé no chão, né, muita humildade para continuar aprendendo, eu não acho difícil a gente continuar crescendo bastante também. E indo para um âmbito também um pouco intangível, é a gente ver tanta gente legal crescendo com a gente, né? Tipo, quando a gente vê um colaborador que consegue comprar uma moto e antes ganhava um salário muito baixo, foi crescendo com a gente. Colaborador que consegue viajar pela primeira vez pro exterior. A gente também conseguir conquistar as nossas coisas pessoais. Teve um franqueado que até a gente mandou mensagem hoje, eu mandei pra ele, falei, tô com vontade de moldurar o seu DRE que saiu hoje, porque tá muito bom. Então, assim, não importa qual é o cargo, onde a pessoa tá, é muito legal ver as pessoas conquistando coisas por meio do negócio, assim, né? Crescendo com a gente, isso é muito legal. É uma vitória do ecossistema, né? Tudo que vocês construíram, Sim. todo o entorno. Sim. Que mais, mestre? Muito legal ouvir essa história, né? E que conselhos que vocês dariam para quem quer empreender e, enfim, baseado na resiliência, na história de sucesso de vocês, que você falou que muitas vezes não é só o trabalho e o esforço, às vezes são coisas que a gente não consegue nem dizer o que são, né? Mas são aquelas coincidências boas da vida, né? Estar no lugar certo, na hora certa, se conectar com as pessoas corretas, como vocês tiveram o apoio do escritório de advocacia, do ex-chefe, né? Essas são aquelas coisas que às vezes não estão né? É o imponderável. Sim. Mas o que vocês poderiam, já que isso aqui é um podcast para outros empreendedores que estão nos ouvindo, né? E que passam aí por angústias, por indecisões e tal, e nem sempre estão surfando uma onda de crescimento, o que vocês dariam como conselho para essa turma aí? Mas com o teu, Ilan. Eu acho que, assim, para pessoas que têm um perfil mais parecido com o meu, que é um pouco mais racional, eu acho que migrar para o empreendedorismo, ele tem um lado emocional, é importante ter, que eu acho que é o que te dá o gás ali quando a coisa não tá indo bem, porque não são só dias bons, tem muita coisa difícil que a gente passa, mas tem o lado racional também, não dá para ir só na emoção, você tem que pensar o que você tá querendo ali, ver se faz sentido. Falar para a pessoa entender de modelo de negócio, se ela é muito nova, é muito difícil, é uma coisa assim que parece utópico, sabe? Mas tentar entender quanto que vai ganhar, quanto que vai vender, quanto que precisa para pagar as contas, né? E conversar com muita gente que empreende. Porque às vezes a gente só vê coisa bonita na rede social e tem muito perrengue, tem muita coisa por trás, muita dificuldade. Tem dia que não é fácil, tem semanas que não são fáceis. E a gente tem que ter essa consciência quando a gente vai dar esse passo. Então, a minha dica seria essa, trocar muito com pessoas que já chegaram lá, né, que já conquistaram coisas boas, e muita gente que está no processo também, porque daí você vai ter os dois lados. E eu acho que isso é importante a gente ter consciência quando a gente vai dar esse passo, que para mim também foi importante lá atrás, eu ter essa consciência de onde eu estava entrando. Boa. Eu acho que a minha dica, assim, duas talvez, partindo da premissa que eu comentei com vocês, que a maior parte dos negócios no Brasil muitas vezes surgem por necessidade, não por oportunidade, e até trazendo um pouco o nosso contexto de empresa familiar. Uma coisa que a gente percebeu nessa jornada dos 2020, né, até agora, que começou eu e meus pais ali, trabalhando juntos no começo, depois vinha a Maria Clara, que é minha esposa, enfim. O que a gente percebeu, e a gente fala muito para os nossos colaboradores, é que talvez, muito mais importante do porquê você faz algo, ou o que você faz, é o por quem você faz algo. É o por quem. Porque no nosso caso, de maneira racional, tudo que a gente suportou
que a gente não entrou em detalhes nesse podcast, que precisaria de um outro podcast só para entrar nos detalhes dos perrengues que a gente teve que passar, de tudo que a gente teve que perder, todas as discussões que a gente teve. Mas se a gente não soubesse, não se lembrasse o tempo inteiro do porquê a gente estava fazendo, a gente teria parado. Então, muitas vezes, como empresa, a gente falou, cara, a gente começou esse negócio pela família. Se for para estragar a família, para. Chega, porque o mais importante não é o negócio. Né? Então, eu vejo que muitas pessoas que podem estar ouvindo a gente, cara, mais do que por que você está fazendo algo, para ganhar dinheiro, para qualquer outra coisa, ou o que você faz, que é um modelo de negócio que é só um meio, é por quem você está fazendo isso. Porque quando você faz por alguém que você ama demais, você tira força de onde você não tem. E esse é um grande bônus que pouco se fala, eu acho, sobre empresa familiar. Pô, as pessoas falam, cara, o óbvio da empresa familiar é que o ônus é que você mistura. É difícil você não misturar e, enfim, não ter esse tipo de atrito pela intimidade. Só que, por outro lado, o bônus é que quando você acerta a mão, cara, você tem a grata oportunidade de conviver com as pessoas que você mais ama no mundo todo santo dia. E por essas pessoas, você faz coisas que você não faria por outros e que você nem saberia que você teria força para fazer. Então, acho que uma dica, de maneira geral, para quem está ouvindo, e tão quanto a gente, né, está empreendendo por necessidade, cara, se lembra sempre do por quem você começou. Muito provavelmente vai ter uma pessoa conectada com essa história que vai te trazer muito mais força na jornada. Muito legal. Muito legal. Uma lição, hein? Uma lição para todo mundo. Uma lição. E não custa nada contar com o apoio de uma Aldas e de um Julian, né? Isso ajuda também, né? Ajuda muito. Exatamente. Se o Julian abrir o coração dele aí e fizer uma nova turma tem que clonar, tem que clonar o Julian, né? Cara, e tiver disposto a dividir comissão comercial comigo, tem uma boa turma pra formar pra ele. Opa. Lá em Londrina, manda uns 10. Por uma lhama, Rafael Koyama lá pra de vocês. Tá saindo da lhama. Cara, mas modéstia à parte, todo o conteúdo ali da Aldas que a gente consome, ou já consumiu, seja podcast, seja materiais que vocês têm de forma gratuita, ou seja, por exemplo, essa mentoria é o primeiro contato nosso formal com a Aldas, né? E a gente falou pro Julian que surpreendeu a gente muito positivamente. Ó. A condução lá é muito prática e não é uma enrolação, né? É aplicação prática o tempo inteiro. O Julian, o que a gente comentou que a gente gosta bastante do processo, ele não se esquiva de perguntas, né? A gente pergunta, ele responde de fato a realidade, o que ele pensa, não tem muito... somebody love, né? Muito legal. Bom, gente, de fato, como você falou, né, daria pra gente ficar, os podcasts são complicados pelo tempo por causa disso, porque a conversa começa a esquentar, ficar boa, daria pra ficar mais uma hora aí, mas a gente tá chegando ao fim. Primeiro, parabenizar vocês, né, pela belíssima história, né, uma história de resiliência, de sucesso, né, de reinvenção. Parabéns para seus pais também, né, que seguraram uma onda aí que não é trivial, né? Então é muito legal ouvir isso. E são histórias que a gente está acostumado, né, Rodrigo? Realmente a Aldas, ela tem esse propósito. Então eu tenho certeza que o Julian e o França, né, que são os fundadores da Aldas, tem muito essa mentalidade, né, do por quem eles criaram a Aldas, né? Eles criaram a Aldas exatamente para apoiar empreendedores e empresários na sua jornada de crescimento. Então esse é o propósito da Aldas. A gente tem cada vez mais batido nessa tecla, que é onde, com toda essa experiência, a Aldas tem 11 anos, mas cada um dos seus sócios e colaboradores trazem décadas aí de experiência com acertos, erros, né, e muita resiliência e buscando esses caminhos de crescimento, que é o que a gente acaba transmitindo para jovens empreendedores como vocês, né? Como a gente fala, não é para pegar atalho, mas é para saber qual que é o caminho que já foi trilhado mais vezes e tem tem maior chance de dar certo, né? Então, agradecer de novo vocês e fiquem à vontade aí para ver onde é que a turma pode encontrar o Rafael, Maria Clara, Maria Fernanda e as empresas nas mídias. E a gente vai encerrando por aqui. Obrigada pelo convite, foi um prazer. Para me encontrar no Instagram é M de Maria, M Clara ou Rocha. LinkedIn também estou postando sempre por lá, Maria Clara Rocha. E é isso. E as marcas? As marcas é @matsuri2go, @moclepoke, @matsuri.br e Matsuri Events. Ou MTG Food, se quiser comprar um pouquinho mais do backstage ali da nossa empresa mesmo, dos colaboradores. É tanta marca ali que depois a gente vai pedir pro pessoal colocar lá. É melhor as pessoas entrarem no nosso perfil e acharem as marcas ali na bio. E o teu perfil? E o meu é @Rafael com PH, Koyama. Então, RAPHAEL, Koyama,
YA, M de Maria. Depois do time de marketing. Arroba Rafael Koyama no Instagram. No LinkedIn é Rafael Koyama, quem cuida é a Maria Clara. Legal. Ela usa mais a plataforma ali para mim do que eu mesmo. Mas é ali que vocês conseguem encontrar. A gente compartilha bastante coisa ali do dia a dia da empresa. Nos perfis pessoais também. De novo, obrigado, parabéns. E agradecer a todos aí que acompanharam mais esse podcast de Dono para Dono da Aldas. Até a próxima. Gostou do que você assistiu aqui hoje? Então, segue a gente e não perde a chance de ser avisado a cada conteúdo novo e garantir que você não perca conteúdos super bacanas como esses aqui.